Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula do canal e na aula de hoje eu vou ensinar para vocês como configurar o som, tanto de saída como de entrada do computador. Então vamos lá. A gente entra aqui em configurações e para entrar em configurações, menu iniciar, ou você digita configurações ou clica aqui, né? Configurações. Beleza. A gente vem para essa tela, aqui a gente clica em sistema. Em sistema, aqui na parte esquerda do vídeo, som. Aí aqui nós temos a opção de saída e a de entrada. Vamos primeiro ver essa aqui de saída. Saída é justamente o que vem do computador para a gente. Eu tenho aqui duas opções, né? Essa primeira opção aqui, normalmente é já o padrão do computador, né? Fone de ouvido, alto-falante. Que esse fone de ouvido, ele é quando a gente coloca, por exemplo, um fone de ouvido P2 naquela porta P2 do computador, naquela entrada, né, que geralmente também tem nos telefones, então no que a gente chama de P2. Então quando a gente coloca pluga um fone de ouvido lá, ele reconhece como fone de ouvido e se o fone de ouvido não tiver, ele interpreta como alto-falante. Então ele vai fazer com que o som saia pelas caixinhas do notebook, do computador, enfim. E esse de cima aqui é justamente o meu fone de ouvido, mas aqui fone de ouvido mesmo, USB, tá certo? Tanto é que ele bota aqui, ó, USB. Nesse caso aqui, às vezes pode confundir um pouco, porque a gente vê aqui fone de ouvido, se por exemplo, na minha situação, eu poderia ter me confundido, achando que esse daqui é o meu fone de ouvido mesmo, e esse daqui é o alto-falante do computador, mas não, nesse caso aqui é o oposto. Esse alto-falante aqui, ele está fazendo referência ao meu fone de ouvido, e esse fone de ouvido alto-falante está fazendo referência à porta P2 que tem no computador, e ao alto-falante que é quando a porta P2 não está sendo usada. Se você tiver mais opções aqui, elas vão aparecer, tá certo? E aí você escolhe a que você quer. Depois que você escolher ela, automaticamente o computador já vai mandar o som através dela, tá certo? Aqui a gente pode regular o volume. É possível fazer essa regulagem também por aqui, ó, perto do relógio. Então a gente pode fazer essa regulagem. Você perceba ela que já move também lá. E aqui, ó, nós podemos fazer a escolha também dos fones de ouvido, né, dos aparelhos de som que a gente vai mandar o som. Beleza, essa é a parte de saída. E aqui agora a gente tem a parte de entrada. Pessoal, a parte de entrada é bem simples, aqui é microfone, certo? Quando pensa assim, entrada é microfone. Então aqui nós vamos ter o fone de ouvido, que nesse caso aqui é o microfone que eu tenho no computador. Plugado no computador, na verdade, né? O microfone do computador, se não me falha a memória, eu desativei. Mas quantos microfones você tiver aqui, não só necessariamente microfones, mas também interfaces de áudio, enfim. Tudo que tiver essa parte de entrada de áudio para o computador, ele coloca aqui. E aqui é interessante porque a gente pode ficar monitorando, né, o quanto que está entrando, enfim, para saber se o microfone está funcionando mesmo. Aqui é bom monitoramento, tá certo? Bom, então é basicamente isso, né? Se a gente quiser os de saída, a gente vem aqui e configura, ou mais rapidamente aqui, pertinho da hora, né? E o de entrada a gente vem aqui e coloca porque a gente quer mandar para o computador, né? Quando a gente quer, por exemplo, por uma interface de áudio, pelo microfone, enfim, a gente vem por aqui e diz para o computador qual que a gente quer. Então, a videoaula era essa, eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa aquele like e se inscreve no meu canal, porque assim você me ajuda bastante. E em São Mateus capítulo 5, no versículo 17, começa assim, ó: Não julgueis que vim abolir a lei ou os profetas. Isso é Jesus falando. Não vim para abolir, mas sim para levá-los à perfeição. Pois em verdade vos digo, passará o céu e a terra antes que desapareça um iota, menor letra do alfabeto hebraico, um traço da lei. Aquele que violar um destes mandamentos, por menor que seja, e ensinar assim aos homens, será declarado menor no reino dos céus. Mas aquele que guardar e os ensinar será declarado grande no reino dos céus. Então, meus irmãos, espero que vocês tenham gostado e até a próxima.